Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo de número 11, verso 12. Marcos, capítulo 11, verso 12. Eu quero deixar com os irmãos uma reflexão hoje, e eu vou pregar para vocês e para mim também, tá? Que a mesma espada que corta aí, corta aqui. Então, que Deus possa visitar o nosso coração. É a minha oração de verdade. Estou orando desde cedo pedindo a Deus por isso. Verso 12 do capítulo 11, mesmo assentados, acompanhe a leitura que eu vou fazer. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Meus irmãos, vamos orar mais um pouco? Não que eu não confie nas orações que foram feitas até aqui, por favor. Mas oração nunca é demais, amém? Amém. O rapaz me ofereceu um café quando eu cheguei e eu tive um grande amigo, faleceu alguns anos atrás, não porque era meu amigo, porque Deus o chamou. A última vez que eu o encontrei, 3 meses antes de ele falecer, foi no aeroporto aqui de Vitória. Ele estava indo para uma região do Brasil, eu para outra, e a gente se encontrou assim. Eu falei: vamos tomar um café? Ele falou: rapaz, acabei de tomar um. Aí ele olhou para mim e falou: mas oração e café nunca é demais, né? Vamos lá tomar outro cafezinho. Irmãos, oração nunca é demais. Amém. Vamos orar mais um pouco. Feche seus olhos. Meu Deus, que momento precioso. A tua igreja reunida, meus irmãos, gente que eu estou conhecendo agora e vou passar a eternidade com eles. Aleluia. Senhor, que coisa boa saber que a minha família é muito maior do que aquilo que os meus olhos podem perceber. Senhor, que nessa manhã o Senhor inunde esse lugar ainda mais com a tua presença. Obrigado, Deus, por ser o nosso Deus, porque o Senhor decidiu ser o nosso Pai. Muito obrigado porque o Senhor, com o teu amor eterno, com a tua graça irresistível, nos alcançou. Que nessa manhã a gente saia daqui encantado, ainda mais com Deus que nos ama com amor eterno. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, conta-se que certa vez uma igreja numa determinada cidade, ela era bem pequena, tinha aí seus 25, 30 membros. Chegou um pastor novo na igreja e dentro de aproximadamente 3 anos, essa igreja deu um salto de 35 pessoas para quase 900 pessoas. A denominação ficou encantada com o trabalho daquele pastor e volta e meia enviavam pessoas àquela igreja para descobrir da onde vinha tamanha empolgação e como uma igreja em apenas 3 anos tinha experimentado um crescimento daquela natureza. Mas passado 3 anos, um grupo da igreja, pequeno, coisa de 6 pessoas, homens e mulheres mais amadurecidos, gente que já estava na caminhada da fé há mais tempo, resolveu sugerir para o pastor uma pesquisa.
e falou: pastor, vamos fazer uma pesquisa aqui na igreja para a gente saber como é que está a vida devocional das pessoas, como é que está o ambiente familiar, informações que dizem respeito ao cotidiano deles. Porque a nossa igreja está num momento tão interessante, eu acho que essa pesquisa vai ser bacana. E aí o pastor achou a ideia interessante, elaborou algumas perguntas, foi diante da igreja, pediu para que cada pessoa individualmente, não de forma familiar, em grupo, mas cada um preenchesse aquela pesquisa e de forma honesta. E o pastor até assustou o pessoal, falou: não mente não. Vocês lembram de Ananias e Safira? Eu acho que o pessoal ficou com medo de serem fulminados, e o pessoal foi bem honesto nas respostas. E aí, uma semana depois, aquela grande pesquisa foi recolhida, o pastor, a liderança da igreja sentou, e para surpresa deles, aquela igreja vibrante, grande, parecia outra igreja na pesquisa. Por quê? O pastor percebeu que poucas pessoas da igreja, por exemplo, liam a Bíblia com regularidade. Regularidade não significa ler a Bíblia todo dia, mas significa manter uma relação contínua com ela. É igual aquele músico que tem sempre violão na sala. Ele não estuda, um músico não profissional, ele não estuda tantas horas por dia, mas está sempre em contato com o instrumento. Ele também percebeu que muitos problemas que aquelas pessoas estavam passando, as respostas que eles davam aos problemas era muito semelhante a um não cristão. Ou seja, quando morria um ente querido, quando passavam por privações econômicas, as respostas denunciavam que eles se comportavam como uma pessoa não cristã. E outra surpresa foi no âmbito familiar, onde muitos filhos diziam que os pais não eram bons exemplos, e os pais, por sua vez, também declararam uma relação conjugal bem tensa. Sem pormenores, o que essa história chama a nossa atenção? É possível uma igreja, mesmo aparentemente bem vibrante, ela ter perdido de vista o ponto central do cristianismo, e ela parecer uma coisa, mas quando examinada de perto, ela mostrar outra. Então preste atenção. Hoje eu gostaria que nós pensássemos sobre um tema que, ao meu ver, é o principal tema do cristianismo. É aquilo que nós não podemos perder de vista em hipótese alguma. A gente pode ficar sem tudo na igreja, mas não podemos ficar sem o coração do cristianismo, que é o Evangelho. Então hoje pela manhã eu gostaria de pensar sobre o Evangelho, o coração do cristianismo. Esse texto que eu li para vocês é um texto que eu confesso a vocês que ele é uma pancada na boca do estômago. Ou para a turma aqui, que eu já conheci alguns lutadores de jiu-jitsu, é um estrangulamento que você apaga. Não dá nem tempo de você bater. Preste atenção. Jesus chega perto de uma árvore com muita folha. E a Bíblia diz que ele se aproxima daquela árvore e para, e ele está cansado. A Bíblia faz questão de dizer isso. E Jesus então vai pegar um fruto naquela árvore. Quando ele estende a mão e vai pegar esse fruto, ele não encontra fruto. E a árvore vai secar por um decreto de Cristo. Mas o que chama a minha atenção, e sempre me perturbou nesse texto, é essa expressão aqui, no verso de número 13, não era tempo de figos. Aí eu falei, gente, será que Jesus se enganou? Tem umas coisas na Bíblia que chamam a nossa atenção, né? Quer ver coisa na Bíblia estranha? Deus fazendo pergunta. Não é estranho uma pessoa que sabe tudo fazer pergunta? Você fala assim, você está brincando comigo. Deus perguntando para Jacó, qual o seu nome? Eu falo, gente, Deus, que Deus é esse? Você informa, procura no Google quem é esse rapaz que está aqui. Por que fazer pergunta?
Que queres que eu te faça? É ótima também, né? Você quer que eu faça o quê com você? Pessoa cega, diante dele. Não quero nada não. Vi você aqui, passei. Vi você aqui, é ótimo, né? Preste atenção nisso. Não era tempo de figos. Jesus então estava de mau humor, estava cansado, estava estressado. Afinal, Jesus tinha uma igreja grande, né? 12 discípulos. Os 12 davam trabalho, cá entre nós, hein? E eram 12 difíceis mesmo, né? Jesus dava aula certinha para eles. Daqui a pouco um falando com o outro. Quem é o maior entre nós, hein? Pior que eles tinham aula com Jesus, hein? Não era com o Luciano, com o Marcos, com o Glauter, não, era com Jesus. Então quando a pessoa não aprende, eu falo assim, gente, não aprenderam com Cristo, vão aprender comigo? Isso me consola às vezes. Preste atenção. Vamos entender essa questão das folhas. A folha tem uma imagem muito interessante na Bíblia. Primeira vez que a palavra folha, primeira vez que uma folha é usada pelo ser humano, é em Gênesis capítulo 2, verso 7. Diz que depois do pecado, o homem tomou folhas de figueira, tanto ele quanto a mulher, e se cobriram. Se nós pensarmos no uso da folha, ela não foi criada com esse propósito, mas está sendo usado com um outro propósito. As folhas aqui, elas também têm um significado. Se lá no Antigo Testamento elas estavam querendo resolver um problema da culpa, um problema da vergonha, um problema produzido pelo pecado original na época, aqui, ainda que tenha sido ampliado para um contexto religioso de uma maneira mais formal, a ideia é a mesma. O que tinha acontecido com Israel? Deus havia instituído a religião no sentido, os símbolos religiosos, toda aquela prática de oferta, toda aquela prática de sacrifício, sacerdotes, vestimentos. Deus instituiu tudo aquilo. Preste atenção, Deus instituiu tudo aquilo para ser meio, para comunicar uma mensagem. É igual essa reunião aqui. Essa reunião aqui, ela pode ser usada para várias coisas. Deus mandou a gente congregar, amém? Amém. Agora, o que a gente vai fazer no momento de congregar é outra coisa. Nós podemos fazer esse momento instituído por Deus, um outro momento. Mas o momento foi instituído por Deus. É igual a nossa origem. Nós fomos criados para a glória de Deus. Mas o fato de pegarmos a nossa única vida e não ofertarmos para Ele, mas ofertarmos para nós, é uma outra conversa. A vida foi dada por Deus. O que você está fazendo com ela, aí já diz respeito às decisões do seu coração. Mas eu quero ainda nesse texto mostrar para vocês na questão da folha, que a folha aqui, ela simboliza toda aquela estrutura, mas que não tem fruto. Porque, presta atenção, essa árvore que Jesus foi buscar o fruto, todas as vezes que a folha estivesse presente, o fruto estaria presente. Se a folha está presente e não tem fruto, é porque a mesma coisa aconteceu com Israel. Israel começou a chamar de fruto a forma, a estrutura, o externo, quando na verdade ela estava criando uma cultura que é nociva e destruidora. É você mostrar que é, mas na verdade não é. O que essa cultura da folha produz? Não é por acaso que depois dessa pequena história, nós somos informados que Jesus vai para o templo. E no templo ele vai encontrar pessoas. E as pessoas que estão no templo, Jesus chamou de salteadores. A mesma expressão que encontramos lá
em João, capítulo 10, verso 1. E o diabo não veio senão para roubar. Essa expressão, 10, 1, você tem a mesma ideia de salteador ou ladrão. Então, vamos lá, acompanhando a lógica da passagem. Eu tenho uma religião de aparência, uma religião de símbolos, chamo isso da verdadeira religião, mas ao invés dela produzir frutos para a glória de Deus, ela produz ladrões da glória de Deus. O que é um ladrão da glória? É alguém que vive sendo ele o ator principal da história. Lembra Jesus falando sobre oração? Ele disse o seguinte: olha, essa turma que está orando em praça pública, ela já recebeu a sua recompensa. Porque qual era o objetivo deles? Aparecer. Então eles já conseguiram. Olha que tragédia, gente. Que coisa louca. Você criar um sistema ou usar o que Deus criou para a sua própria glória. Que tragédia para a alma humana. Bem, posto isso, eu queria agora olhar para esse texto e pensar como é que a gente sai dessa enrascada que a gente se mete. E eu me arrisco a dizer que a gente se mete quase todo dia. Porque o evangelho para muitos aqui tem a ver com o início da vida cristã, ok? Alguém pregou o evangelho para você. O que significa evangelho? Boas novas. Cristo. O que Cristo fez por você. Aí você crê no evangelho. Para muitos aqui, e eu vou confessar a vocês, o que eu estou dizendo para vocês aqui hoje, eu descobri já no meio do meu ministério. Eu pregava a palavra de Deus, mas pregava pouco o evangelho. Porque o evangelho, ele pode ser confundido com uma porção de coisas. Não é difícil, não. Por isso que eu falei, o evangelho é o coração. E se eu perder de vista isso, eu posso produzir uma espiritualidade cheia de folhas. Por sua vez, essa espiritualidade cheia de folhas vai produzir um ladrão. Mas um ladrão educado, um ladrão espiritual, um ladrão chique, um ladrão que cita até a Bíblia, mas um ladrão. Então preste atenção. Eu quero que você observe o que o evangelho ele pode fazer agora, na minha vida agora, hoje, para dar sentido a qualquer movimento que eu faça e me ajudar a não cair nas garras de qualquer outro modelo religioso que não tenha nada a ver com Deus e a sua glória. Então vamos lá. O que eu preciso saber inicialmente do evangelho para que a minha espiritualidade não seja apenas de aparência? Eu preciso ter uma visão clara que o evangelho não tem nada a ver com o que eu vou fazer, mas com aquilo que Cristo fez. Gente, Martim Lutero disse que se você entende a diferença entre lei e evangelho, você tem que ser chamado de teólogo, porque você entendeu tudo. Quem disse isso foi Lutero, no século XVI, já tem bastante tempo. Ele falou o seguinte: olha, se você não entende a diferença de lei para evangelho, isso é perigosíssimo. Por quê? Porque lei, o que é lei? Lei é tudo aquilo que você tem que fazer. Por exemplo, a Bíblia diz que eu tenho que amar minha mulher, a Andréia, minha esposa. Próxima vez eu vou trazê-la aqui. Uma pessoa bacana demais. Gente boa demais. E generosa, casada comigo aí, só a graça de Deus. A Bíblia diz que eu tenho que amar a Andréia. Isso não é evangelho, isso é lei. A Bíblia diz que eu tenho que cuidar dos meus filhos. Não tenho que provocar a ira deles.
Isso não é evangelho, isso é lei. A Bíblia diz que eu preciso dar a outra face quando alguém me bater. Bateu numa face, você fala, por favor, não vai embora. Volta aqui. Por favor, bate aqui. Uma vez passando de ônibus na rua, eu vi uma menininha baixinha, assim, um cara grande, rapaz, ela deu um tapa na cara do cara e abraçou. Eu acho que ela faz jiu-jitsu, aquela garota fazia jiu-jitsu. Ela abraçou logo para não tomar outro. Você sabe que essa coisa de dar outra face, você pode dar tomado de ira, né? Bate aqui agora, do outro lado. Não ajuda em nada. Irmãos, preste atenção, porque isso é muito importante para nós. O Sermão do Monte é lei. É lei. Quando você olha, o Sermão do Monte é uma versão ampliada e aplicada de Êxodo capítulo 20. Só que em Êxodo capítulo 20, a gente esquece que ele começa com o Evangelho, depois entra na lei. Porque ele fala assim, ei, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Olha o Evangelho aí. Qual é a diferença entre eles? Um você tem que fazer, o outro você tem que crer porque ele fez. Essa é a diferença. Meu amado e querido irmão, você tem que definir isso no teu coração o mais rápido possível. Você não é salvo pelo que você faz. E você pode fazer coisas lindíssimas. E você pode continuar a fazer coisas lindas durante a caminhada cristã. Você realmente pode ser um pai bem bacana, mas eu preciso dizer para você, você nunca será um pai perfeito. Você pode ser um filho bem legal, mas você nunca será um filho perfeito. Você pode falar que tem uma autoestima legal, mas você nunca terá uma autoestima plena. Nós nunca seremos perfeitos. Posso ir além? A gente tem uma expressão no nosso meio, né? Esse meio mais influenciado por um tempero reformado, né? Que diz o seguinte, vamos fazer tudo para glória de Deus. Irmão, a gente não faz tudo para a glória de Deus, não. Ninguém aqui consegue o tempo todo. O tempo todo, por favor, não vem falar para mim. Eu não amo a minha mulher o tempo todo. Eu não sou bacana com os meus filhos o tempo todo. Eu não sou salvo pelo que eu faço. Eu sou salvo pelo que Cristo fez. Amém. Ponto. É ponto, pastor? É, foi ele que falou, está consumado. Então eu fico com o que ele falou. Essa questão de Deus falar e a gente não aceitar, parece que nós somos especialistas nisso, né? Nós temos uma dificuldade com a voz de Jesus. Quer ver um momento muito interessante no Novo Testamento? Lucas capítulo 8, a travessia do lago de Genezaré. Eles entram no barco, o que Jesus falou? Passemos. Jesus falou, passemos. E Jesus vai fazer o quê? Dormir. E todo mundo ficou acordado. Daqui a pouco vem a tempestade, todo mundo desesperado. Durante a tempestade, quem é o único que está dormindo? Por que Jesus está dormindo? Ah, ele é Jesus. Ele é Jesus. Ok, e nós somos quem? Ele é Jesus, nós somos quem? Isso é uma dificuldade que a gente tem. A Bíblia diz que ele me vestiu com a justiça de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amigo. Sabe por que Deus me ama? Não é por causa de Glauter. É porque quando Deus chega perto de Glauter, quem que ele vê? Jesus. Ele sente o cheiro de quem? De Esaú ou de Jacó? Deus me abençoa porque ele sente o cheiro de Esaú ou de Jacó. Quando eu falo, Deus fala assim, essa voz é de Glauter, mas esse cheiro é de Cristo. Glória a Deus. Meu amado, é o que ele fez. Você tem que definir isso no teu coração o mais rápido possível. Mais rápido possível. Se você quer escapar dessa espiritualidade cheia de folhas, que não tem frutos, você precisa fazer essa distinção o mais rápido possível. Aprenda nesse sentido a ler as Escrituras. Tudo que Deus mandar você fazer é lei. A lei é boa, perfeita e agradável, mas é lei. A lei não salva. A lei revela a minha miséria, revela Deus,
mas a lei não salva. A lei faz o meu caminho ficar mais ajustado, a lei não salva. Agora o Evangelho é o que eu tenho que crer. Por isso Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que faz. Não é isso? Não. De todo aquele que nele... Pronto. Resolve isso na tua alma. Ah, vai ser uma luta. Você não tem ideia a luta que é. Sabe o que eu fiz hoje de manhã? Fiquei lembrando do Evangelho. Para vir pregar aqui. Você sabe que eu esqueço todo dia do Evangelho? E agora eu entendo o último versículo da primeira epístola de João. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ei, o que é isso? Eu sou pastor presbiteriano. Ah, não, eu sou pastor da Vineyard. Não, eu sou cristão já há muito tempo. Que ídolos, pastor? Está conversando com a pessoa errada. Eu já quebrei aquelas imagens. Poxa, aquelas imagens são fáceis de quebrar. E as outras? Vamos pensar em alguns ídolos agora. O meu valor. Eu tenho valor. Eu tenho valor. As pessoas não me valorizam, mas eu tenho valor. A sua imagem. Alguém aqui se preocupa com a imagem que as pessoas estão pensando de você? Não, pastor, não estou nem aí que as pessoas estão pensando de mim. Por quê? Estão falando alguma coisa de mim? A sua estética. A estética, a gente está num tempo de estética, né, irmãos? Poxa, eu caminho na praia, é uma opressão, aquela praia. Eu caminho lá, olhando para as pessoas, falando, pô, esse cara aí, uma inveja, olhando para as pessoas, falando, poxa vida, que situação, estou me matando aqui para perder 40 gramas, esse cara aí parece que está bem, como é que esse cara perdeu? Eu acho que eu estou sempre achando que as pessoas perdem. A tua imagem, questão estética, valor, e por aí vai. Não estou indo contra aqui exercício, nada disso, mas eu estou dizendo o seguinte, são tantos temas que vêm para a tua alma, e daqui a pouco está você oprimido. Aí você fala o seguinte, onde é que o Evangelho me ajuda nessa hora? Porque se você olhar bem para a cultura que foi desenvolvida em Israel, você vai perceber claramente que eles começaram a cair na armadilha de ter uma religiosidade para os olhos dos outros. Interessante isso, né? Eles queriam um rei porque as outras nações tinham rei. Eles queriam uma divindade que tivesse uma imagem. É muito interessante essa visão de mundo que passa pelos olhos e não pelo coração. Quando na verdade o nosso Deus é invisível, é espírito. Ninguém vê. A Bíblia diz que para a gente perceber que um lugar está cheio da presença de Deus ou que alguém, só quando você ama o outro, quando você cuida do outro, é que a espiritualidade cristã ela ganha forma. Então preste atenção, meu amigo. Enquanto você estiver se desvalorizando por causa da sua estética, por causa daquilo que você imagina de capacidade intelectual, enquanto você estiver olhando para o outro, desvalorizando você, é porque o evangelho que você crê, ele não tem a ver com o evangelho da Bíblia, ele tem a ver com uma religiosidade que foi produzida nos olhos falsos da tua carne, mas não tem a ver com a Bíblia, porque o evangelho verdadeiro, ele dá conta de todas as demandas da nossa alma. Então preste atenção. Sabe por que eu tenho valor? Porque Deus deu valor ao seu Filho Cristo. Cristo, de forma perfeita e plena, ele foi aceito por Deus. Deus o valoriza como filho. E quando eu sou salvo por Cristo, tudo que Cristo é e que ele recebe, vem sobre a minha vida. Gente, isso é absurdamente mais poderoso
do que qualquer divã pode fazer por você. Não tem teoria psicanalítica que dê conta do ser humano, porque o nosso problema diz respeito a uma questão com Deus que está aparecendo na vida, mas o problema sempre será com Deus. Eu tinha muita raiva da minha mãe. Eu já tive muita raiva do ambiente familiar, assim no meu coração. Quando eu falo de raiva, de sentimentos assim, porque às vezes eu queria ter sido criado com um pai. E meu pai saiu de casa, eu tinha 2 anos, sem nenhuma lembrança. E minha mãe, mesmo sendo uma mulher bacana, legal, mas, sabe, eu deixei aquilo ficar no meu coração. E nós somos curiosos, nós valorizamos sentimentos ruins quando eles cumprem um propósito de nos agradar. Interessante isso. A gente busca até agir, mas a gente quer uma base para aquilo. Então a gente busca dentro da gente alguns sentimentos estranhos para a gente fazer até algumas besteiras na vida. E eu percebi a revolta ali, fazendo coisas que não tinham nada a ver com a minha casa, com a minha criação. Mas eu descobri uma coisa aos 20 anos, quando eu me converti. O meu problema não tinha a ver com a minha mãe, nem com meu pai. Porque, na verdade, eles apenas são imagens visíveis de um problema maior que eu carregava no meu ser, que era uma rebeldia crônica com Deus. Então, eu já quero dizer para todos vocês aqui, quem está com crise no casamento, você tem que resolver seu problema é com Cristo. Porque enquanto Cristo não te satisfazer, enquanto ele não for alguém que te satisfaz, e eu já estou adiantando para você, que vai ter momentos que você não vai sentir essa satisfação. Mas enquanto você estiver jogando sobre o outro uma coisa que tem a ver com Deus, é porque você está transformando o outro num ídolo também. Você tem que me fazer feliz. Tadinho do Djavan, né? Naquela música, vem me fazer feliz porque eu te amo. A gente age assim, é a teologia de muita gente aqui. Senhor, eu te amo, dê oferta hoje, me satisfaz. Gente louca. Não vai resolver o teu problema. O teu problema tem a ver com essa reconciliação eterna. Você tem que aceitar essas palavras que disseram: Glauter, vem para mim, você que está cansado, sobrecarregado. Eu vou te aliviar. Deixa eu te amar, rapaz. Para de ser revoltado. Para. Ah, irmãos, Deus, Ele nos para, não para? Deus me ama tanto que faz eu parar. Eu gosto da história de Jonas. Que Jonas, ele é um foragido, inveterado, né? Jonas está na nossa natureza. Jonas é o filho mal-humorado, né? Ele começa fingindo, Deus fala, vai para lá, ele, tá bom, e vai para lá. Jonas conhece Deus, teologia de Jonas, Jonas era calvinista, teologia maravilhosa de Jonas. Ele falava, não adianta, vocês estão se matando aí, esse mar não vai parar, enquanto vocês não me jogarem na água, não para. Eu conheço ele. Você não conhece, eu conheço. Vocês estão vendo como é que o conhecimento de Deus não faz a gente ficar pertinho de Deus? Pelo contrário, quem conhece mais a Deus entra em crise. Entra em crise. Se seu filho for violentado amanhã, na saída da escola, e você é um cara que crê na soberania de Deus, a sua crise vai ser tão acentuada quanto. Sabe por quê? Porque você vai ter um problema para ser resolvido. Espera aí, eu orei pelo meu filho quando ele saiu de casa. Quem guarda o meu filho é Deus, amém? Amém. Se ele foi violentado, se mataram o meu filho, e eu creio num Deus todo-poderoso, como é que eu faço agora com isso? Eu tiro Deus dessa história ou eu coloco? Jonas tinha uma boa teologia, mas fugiu. Aí Deus fez o quê? Deus queria que Jonas tivesse um momento de oração. Você vê que no capítulo 1 ele não ora, mas no capítulo 2 ele vai para dentro de quê? Um grande peixe. Dizem que é um peruá. Turma que fala aí, eu não sei. Gigante.
E o que Jonas fez dentro de um peixe, também eu penso, o que se faz dentro de um peixe, né? Jonas fez o quê? Orou. O peixe virou o quarto de oração de Jonas. Aí, meu amigo, você já parou para pensar que tem um monte de coisa acontecendo na tua vida para você dar uma parada e você, igual um desequilibrado, está amarrando demônio até x-tudo e achando que a vida está todo mundo contra você, e eu declaro, você está perdendo tempo, meu amigo. Para e vai conversar com Deus, vai falar com Ele, vai reclamar com Ele. Sabe que tem um livro na Bíblia chamado Lamentações? Já pensou sobre isso? Não tem um livro chamado Murmurações. Esse livro não está lá na Bíblia, não. Lamentar é diferente de murmurar. Quem murmura? Quem não conhece Deus. Quem lamenta? Quem conhece Deus. Senhor, eu sei quem você é. Por isso eu estou aqui para me lamentar. Porque eu sei que o Senhor poderia mudar a minha sorte. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha sorte. Deus, por que o Senhor não está mudando? O que o Senhor está querendo fazer? Deus, porque meu marido não muda. Deus, porque minha mulher não muda. Deus, porque que meus filhos não mudam. Deus, Deus, Deus. Ah, meu irmão, mas quando eu leio o livro de Salmos, quantos salmistas eu já vi iniciando, chorando, e terminam, às vezes dizendo, mas a ti toda honra, toda glória e todo louvor. Meu amado e querido irmão, o Evangelho, meu irmão, ele serve para aniversário de 15 anos e para um velório. Semana passada estava num jantar gostoso na casa dos amigos, a gente conversando, brincando, rindo. Ontem eu estava num velório. Aí eu falei, meu Deus, essa é a vida. Só o Evangelho para me deixar lúcido nesse mundo. O Evangelho, esse Cristo real, vivo, sabe, que abriu um novo e vivo caminho, um Cristo que me salvou, que me ama e ponto. Que já disse, está consumado. O Glauter vive, Glauter, com as suas imperfeições, com as suas dificuldades, vive. Você já é meu, acabou. Não põe folha aí para falar que tem fruto, Glauter. Não faz isso. Ah, isso é terrível, né? A gente botando um monte de folha. Tudo bem, irmãos? Tudo bem, graças a Deus, e fornecendo segredinho para os outros. Pastor, tem um negócio desse, as coisas vão melhorando, ele começa a dar segredinho. Não, Deus tem dado a vitória, tenho feito isso, feito aquilo. Nada, a vida não é a ciência exata, não. É igual criar filho. A gente esconde às vezes as dificuldades dos filhos, mas os filhos são como nós, quando estávamos na minha situação, é difícil, é dramático. Eu só peço a Deus uma coisa, que as minhas filhas amem mais a Deus do que serem membros de igreja. Só peço isso. Porque elas podem se tornar boas especialistas e aprenderem toda a coreografia cristã. Essa semana eu tive a oportunidade de conhecer, estava falando com o pastor, o neto do Billy Graham, William Tullian, e o terceiro nome me recuso a falar, muito sofisticado. Não sei se é irlandês ou holandês. Fui assisti-lo pregando. Tinha lido um livro dele alguns anos atrás, pastor presbiteriano. Só que eu fui ouvi-lo sexta-feira, quando ele chegou e foi andando para o púlpito, eu lembrei de um amigo que eu tenho, que é pastor, aposentado, tem 80 anos, foi professor, vive nos Estados Unidos há uns 60 anos, americano. E esse pastor foi pastor na igreja dele, uma grande igreja na Flórida, chamada Coral Ridge, que foi pastoreada por Dr. James Kennedy, um ícone lá. E aí, quando esse cara foi andando para o púlpito, eu lembrei das coisas que esse meu amigo me falou do cara. Não, ele saiu daqui, fez isso, fez aquilo e tal. E eu ali sentado para ouvir o cara e fui visitado por aquilo. Porque você sabe que pecador tem raiva de outro pecador também. A gente tem umas coisas que pastor tem essa coisa, né? Pastor é um cara... Pastor, não o Luciano e o Marcos são diferentes. Mas pastor é um vaidoso, é um vaidoso discreto. Ele é discreto, ele é vaidoso, mas ele é discreto, ele sabe. Não, tudo é bom.
Cara, quando eu vi aquele cara subindo, eu falei, pô, ninguém aqui deve saber o que eu sei dele. Aí fiquei ali, gente, o cara começou a pregar, meu Deus. Ah, Jesus, eu falei, ô vida. Eu falei, cara, o que é isso? E ele pregando. E ele falou assim, olha, 3 anos e meio atrás eu perdi tudo. Perdi meu nome, perdi igreja, perdi isso, aquilo. Ele até falou, esse final de semana eu vou falar mais sobre vocês, o que aconteceu. Eu até falei, pô, final de semana eu vou poder ir. Mas aí ele falou do evangelho, do mesmo evangelho que eu creio, cara. Ele falou do mesmo evangelho. E eu falei, talvez esse cara, ele nunca pregaria assim, se ele não tivesse vivido o que viveu. Preste atenção. Eu não defendo a tese de que você precisa experimentar desgraça para se tornar um cara legal. Porque não é verdade. Lembra dos 2 ladrões da cruz? Os 2 estão experimentando o mesmo grau de sofrimento. Um olhou para Jesus e viu um rei. O outro olhou e viu um ladrão. Eu não estou afirmando isso, mas o que eu achei interessante, depois ouvindo os sermões antigos do Túlio, ele já falava do Evangelho. Sabe, você falar de algo é uma coisa. Você saber, tá aí, você sabe. Mas tem aquele momento que você precisa daquilo que você sabe. É nessa hora que você vê toda a diferença. Eu tenho certeza que o que vocês escutam aqui nessa igreja, pouco que eu conheci deles, vai servir para vocês quando vocês estiverem numa UTI. Quando vocês tiverem que enterrar um ente querido. Quando vocês perderem o emprego. Quando vocês sofrerem qualquer coisa, o que vocês escutam aqui vai servir. Porque se não for a mensagem da cruz, o resto é folha. O resto é folha, meu amigo. Jesus vai meter a mão e não vai ter fruto. Porque é por meio dessa mensagem da cruz que nós vamos nos parecendo com o autor e consumador da fé que resolveu nos amar. É essa mensagem que vai nos lapidando. É esse cristianismo. Deixa eu falar, para terminar, um outro detalhe do Evangelho importantíssimo para nós. O Evangelho, além de não ser igual à lei, porque tem a ver com crer e não fazer, a Nike diz, just do it. O Evangelho diz, just believe it. Apenas creia. O outro não, apenas faça. Há uma distinção. Agora preste atenção nesse ponto agora. O Evangelho, ele me promete uma aflição suportável e lapidadora. Lembra que Jesus falou, olha, a cada dia, por isso que o cristianismo é todo dia. Não é esse negócio, rapaz, eu tive uma grande experiência com Deus, amém. Mas hoje é segunda-feira. Não, mas eu tenho umas histórias, rapaz, Deus já me usou, amém, estou alegre por causa disso, conte. Mas hoje, a cada dia você vai tomar a sua cruz. Mas espera aí, você vai negar a si mesmo. Por que essa coisa do negar antes da cruz? Porque quando você vê alguém passando com a cruz, carregando a própria cruz, o cara não estava indo brincar ou enfeitar para um show do Rio Som. Não era nada disso. O cara que estava carregando uma cruz, ele estava ali como sinal. Ah lá, morreu. Era um símbolo de morte. Então carregar a cruz era um símbolo de morte. Por que Deus quer fazer isso conosco? Deus quer que eu me identifique com a morte. Porque eu tenho que entender que essa morte que ele está falando é aquela morte herdada. Quando o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, o que ele está dizendo? Deus, a partir de hoje eu não quero mais o Senhor falando para mim o que é bom e o que é mal. A partir de hoje eu decido o que é bom e o que é mal. Então o fruto do conhecimento do bem e do mal é isso. É você se tornar independente da voz de Deus. E aí você come desse fruto. Você se tornou independente. Qual é a nossa crise, irmãos? É esse desejo, esse anseio pela nossa própria glória.
E aí você começa a ler a Bíblia, como diz aquele teólogo Sproul, a Bíblia não é um livro sobre nós, a Bíblia é a biografia de Deus. A Bíblia é a biografia de Deus. Eu leio a Bíblia para descobrir quem é o ator principal e me coloco no meu devido lugar Cara, sabe aquela coisa na peça de teatro? Quem é você? Cara, eu sou arbusto. Não sei quem é você, não, eu sou... Aí o cara vem e fala, não, eu sou... Não, você não é. Você tem desejo de ser por causa daquele momento que o pecado te assaltou. Qual é o objetivo central de Deus, então, com o Evangelho? Cara, eu, todo dia, de forma muito consciente, muito lúcida, e cá entre nós aqui, revoltado, no sentido carnal, que no sentido espiritual, eu repito as palavras de Paulo em Romanos 7. Olha, o que eu quero fazer, a minha carne não quer. Mas o que eu não quero, eu quero. Mas que crise é essa? Cara, eu tenho que negar a mim mesmo todos os dias. Por quê? Porque já não sou eu mais que vivo. Cristo vive em mim. E o viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu sei que eu estou aqui por uma temporada. Eu estou por uma temporada, eu não sei quanto tempo. Eu não sei quanto Deus é o ator principal. Eu não tenho condição de dirigir esse filme da minha vida. Irmãos, eu não tenho condição. Eu sou um péssimo diretor. Mas que bom saber que Ele já me deu o final. Aleluia. Meu Deus, que bom saber. Haja o que houver, meu querido. Eu não sei quantas vezes você já foi casado, meu irmão. Não sei se seus filhos ligam para você ou não. Eu atendi um senhor, rapaz, acabado. Estava no 5º casamento. Acabou de entregar a vida para Cristo aos 65 anos de idade. Falou, pastor, que tragédia a minha história. Me contou, um homem acabado. Mas eu falei assim, meu Deus, Cristo chegou na sua história. Cara, você fez muita besteira. Você não vai dar aquele abraço no seu garoto de 15 anos. Porque aquele garoto de 15 anos que você não abraçou foi morar com traficante e morreu na favela, meu amigo. Você não vai abraçar ele. Você também, meu amigo, não pode voltar para sua primeira, segunda, terceira e quarta esposa. Elas já estão casadas. E eu não vou ficar orando aqui para ninguém separar para você voltar. Mas eu preciso dizer para você, meu irmão, você nasceu de novo. Você é filho de Deus. Sua vida foi dramática, cheia de dor. Mas está tudo na conta de Cristo, meu irmão. E se Cristo resolveu te amar, meu irmão, a gente só vai te acolher. Porque esse amor é absurdo, é selvagem, é inexplicável. Esse Deus, meu irmão, não te respeita. Esse Deus te ama. Ele poderia ter falado, não vou salvar esse cara. A gente tem umas ideias malucas, agora está a ideia de crente relevante. Nós temos, eu entendo o que a gente está falando. Relevância, sal e luz. Você tem que ser sal e luz porque você é sal e luz. A Bíblia está dizendo a Bíblia para você ser, no sentido de estar misturado. Mas como é que vocês vão fazer, por exemplo, com uma ovelhinha minha que faleceu, que era tetraplégica, só mexia a boca e o olho? Chegar para ela, ei, seja relevante. Sai daí! Em nome de Jesus! Mas tem uma coisa. Ela amava Cristo. Amava Cristo. Amava Cristo profundamente. E o que aquela mulher é, pastor? Ela é um memorial da graça de Deus. Alguns de nós vão ser memoriais da graça de Deus. Não vamos fazer muito, entre aspas, pelos outros com as nossas mãos. Talvez alguns aqui não possuam habilidade para falar em público, usar as palavras. Talvez você possua outras, mas a questão é que todo mundo aqui é um memorial da graça de Deus. Vão olhar para você, cheio de cicatriz, cheio de coisa, e falar, cara, Cristo amou esse cara. Olha lá, Cristo teve na vida dele, ele lutou com Deus, olha lá, ele anda até manco. Esse cara lutou com Deus. Quando Deus perguntou para Jacó qual o seu nome, ele não queria saber. Informação, ele não precisa. Ele apenas queria ouvir da boca de Jacó. Eu me chamo Jacó. Eu, Deus, sou um usurpador. Eu sou um cara que quero o que não tenho direito. Aí Deus falou, então tá bom. A partir de hoje,
seu nome vai ser Israel. Eu mudo o nome, porque você hoje lutou como príncipe. Nós somos descendentes de Jacó, que virou Israel. Cristo nos amou com amor eterno. Amém. O Evangelho é o coração. O que está faltando na tua vida, coloque na conta de Cristo, porque Cristo foi plenamente aceito. Por isso seremos também. Amém. Feche seus olhos agora. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Amém. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado pelo Evangelho. Amém, Senhor. Obrigado pelo Evangelho. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Por um instante, feche os olhos e agradeça a Deus por ele falar com você.